Olá, turma, tudo bem? Então, vamos trabalhar hoje na nossa aula de matemática, medidas de comprimento. As medidas de comprimento são usadas para medir distância entre lugares, altura de pessoas, dimensões de terreno, largura e comprimento de objetos, como tecido, corda, fita. Então, a unidade fundamental da medida de comprimento é o metro. O símbolo do metro é a letrinha M. Então, tia vai mostrar para vocês alguns instrumentos que usamos para medir o comprimento. Nós temos aqui a régua, que é um objeto escolar que a gente usa para medir as coisas. A gente pode usar para medir um lápis, o nosso caderno, o livro, uma borracha. Então, a gente usa a régua. Temos também a fita métrica, que é um instrumento para medir o comprimento de alguns objetos. Vamos agora conhecer os instrumentos das medidas de comprimento. Nós temos aqui a fita métrica. A fita métrica é um objeto usado pela costureira, pelos vendedores de tecido. Eles utilizam a fita métrica na hora que vão medir o tecido para cortar e vender. Nós temos aqui a régua, como a tia disse. A régua é um objeto escolar que a gente pode usar para medir determinadas coisas. Temos aqui também a trena. A trena é um objeto de medir usado pelos marceneiros, pedreiros, carpinteiros. Eles utilizam a trena. Temos aqui também a escala. A escala é um objeto de medir usado pelos engenheiros em suas obras. Temos aqui também o metro. O metro é usado pelo pedreiro. Então, nós sabemos que a unidade fundamental da medida de comprimento é o metro. O seu símbolo é representado pela letra M. Vamos agora para a matemática, página 96. O metro é a unidade fundamental das medidas de comprimento. Nós o representamos com o M. A representação do sistema de medidas devem ser sempre com letra minúscula. Instrumentos utilizados para medir comprimento é a fita métrica, a escala, a régua, a trena e o metro. Há unidades menores que o metro, que são os múltiplos do metro. Então, nós estudamos a medida do comprimento, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Vamos agora conhecer os submúltiplos do metro. Os submúltiplos do metro é o quê? Decímetro, centímetro e milímetro. Observe a régua. Os dois submúltiplos do metro mais usados é o centímetro e o milímetro. Há também unidades maiores que o metro, que são os múltiplos do metro. Os múltiplos do metro são o quê? Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Nós usamos os múltiplos do metro para medir a extensão de uma estrada, por exemplo. Vamos agora, dessas medidas, a mais usada é o quilômetro. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Vamos observar agora a tabela de transformação. Nós temos aqui o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, aqui no meio nós temos a unidade fundamental da medida de comprimento, que é o quê? O metro. Desse lado aqui nós temos o múltiplos do metro. E aqui nós temos os submúltiplos do metro. Vamos agora para a página 97, que é as atividades. Na nossa atividade da página 97, a primeira questão diz complete. Vocês vão completar de acordo com o conteúdo das unidades de medida de comprimento. Nós temos aí, letra A. A unidade fundamental para medir o comprimento é o... Aí tem um espaço, aí vocês vão preencher. B. O metro é a unidade, aí tem um espaço, das medidas de outro espaço. C. Seu símbolo é... Aí tem um espaço que vocês vão preencher. D. O decâmetro, o espaço,
e o espaço são múltiplos do metro. Letra E. Os tracinhos do metro são o... Aí tem o espaço. Aí tem o espaço e o milímetro. Letra F. 1 quilômetro é o mesmo que... Aí tem um espaço para vocês preencher. 1,5 km tem quantos? Aí vocês vão preencher. 2 quilômetros são... Vocês preenchem. Agora vamos para a segunda questão. Escreva quilômetro ou metro para a medida adequada. Sua altura. Aí vocês vão colocar o símbolo do quilômetro ou é do metro. B. A altura de uma árvore. C. A distância entre duas cidades. D. A altura de um edifício. E. A largura de um campo de futebol. F. A distância entre Recife e Salvador. Então, vocês vão preencher com quilômetro ou com metro. Vamos agora para a terceira questão. Veja o projeto para a construção de uma estrada. Nós temos aqui o primeiro trecho, o segundo trecho e o terceiro trecho. A distância total de A e B são de 5.560 metros. Letra A. Qual é a distância entre o ponto A e o final do segundo trecho? Então, vocês vão responder aqui com cálculo e depois vocês vão responder. Na letra B, qual é a extensão do segundo trecho? Vocês vão fazer também aqui o cálculo. Vamos agora para a quarta questão da página 98. Nós temos aqui os múltiplos, a unidade principal e os submúltiplos. Na quarta questão, vocês vão colocar em prática todo o seu conhecimento, completando o quadro abaixo. Vocês vão completar com os símbolos do múltiplos e o seu valor. Na quinta questão, qual é a unidade da medida de comprimento mais adequada para medir a espessura de uma moeda? Vocês vão colocar. B. O comprimento de um quarto. C. A distância entre Olinda e Recife. D. A altura da cadeira. E. A largura da sala de aula. F. O comprimento da caneta. Então, vocês vão preencher com as medidas de comprimento, a mais adequada aqui. Vamos para a sexta questão. É um problema. Arthur é um atleta e hoje ele irá correr em torno de um parque de formato retangular, com 870 metros de comprimento e 760 metros de largura. Ganha essa corrida quem conseguir chegar primeiro, depois de dar 5 voltas no parque. Quantos metros Arthur irá correr? Vocês vão preencher aqui com os cálculos matemáticos e depois vão colocar aqui a resposta de quantos metros Arthur irá correr. Vamos agora para a página 99. Na sétima questão, represente as medidas abaixo, veja o modelo. Nós temos aí 5 metros e 7 centímetros, 2 quilômetros e 254 metros, 65 centímetros, 16 decímetros, 9 metros e 128 milímetros. Vocês vão representar aqui. Vamos agora para a oitava questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. 8 metros e 9 centímetros. 2. 9 quilômetros e 254 metros. 3. 15 centímetros. 4. 582 milímetros. 5. 17 decímetros. E 6. 4 metros e 32 centímetros. Então, vocês vão ler aqui e vão numerar aqui, de acordo com essas medidas aqui. Vamos agora para a questão de número 9. Complete a escada escrevendo os símbolos da unidade de medida. Então, vocês vão completar aqui a escala, essa escada, com os múltiplos e os submúltiplos do metro. Vamos agora para a 10ª questão. Observe a altura de cada criança. Coloque-as em ordem, do mais alto ao mais baixo, escrevendo seus respectivos nomes e altura. Vocês vão observar aqui. Nós temos Ana. Ana tem 1,43 m. Temos Lucas,
que ele tem 1,28 m, Otávio, que tem 1,34 m, Lúcia, que tem 1,22 m, e Rodolfo, que tem 1,58 m.